Lucas capítulo 24, versículo 13. Ele diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Jesus ele já havia sido preso, Jesus havia sido torturado, crucificado, morto e sepultado. Até a ressurreição já havia sido anunciado. No entanto, dois dos seus discípulos, decidem, por causa do que aconteceu, eles decidem agora ir para Emaús. Provavelmente deveria ser a cidade deles, ou a aldeia onde eles moravam. Provavelmente esses dois discípulos haviam deixado tudo para seguir Jesus. Só que agora, por causa das coisas que haviam acontecido, do sofrimento, das dificuldades que haviam acontecido, esses dois discípulos decidem ir para Emaús, decidem voltar para Emaús. Como eu falei, provavelmente voltar para a sua casa. Eles estavam abrindo mão, desistindo do Evangelho, desistindo de Jesus. Para eles, parecia o fim. E às vezes é o que muita gente faz. Às vezes por causa da dificuldade, às vezes por causa da luta, por causa do problema que enfrenta, por causa das coisas ruins que acontecem. Quantas pessoas que acabam retrocedendo, acabam recuando, acabam voltando para a sua vida que tinha, acaba voltando, acaba saindo da direção, da vontade do Senhor. Muitos, como esses discípulos, como esses dois discípulos, estão andando num caminho, irmão, um caminho que não é o caminho do Senhor, que não é a vontade do Senhor, que não é a direção do Senhor, muitas vezes nos deixando levar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas que enfrentamos. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor já havia anunciado a eles e a todos e para nós, que teríamos as aflições desta vida. Não podemos deixar que estas aflições nos tire do caminho do Senhor, irmão, e nos leve para um caminho errado, nos leve para um caminho que vai nos afastar dele, que vai nos afastar do plano dele, da vontade dele para a nossa vida. Era o que esses discípulos estavam fazendo, se afastando de Jerusalém, se afastando do Senhor, deixando a obra, o plano, o propósito do Senhor para trás e seguindo e voltando para a vida deles. Irmão, não volte para a vida da qual você deixou para seguir a Cristo. Nós deixamos a vida que tínhamos para seguir o Senhor, para andar com o Senhor, e nesse caminho com o Senhor vai ter as lutas, vai ter as tribulações, vai ter as perseguições, vai ter as dificuldades. Eu só não posso deixar que essas dificuldades me façam retroceder. Versículo 14 diz: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Esses dois discípulos estavam abrindo mão da vida que eles tinham com Jesus e voltando para a sua casa, para a sua vida. Mas apesar deles estarem abrindo mão da vida que eles tinham com Cristo, Cristo não abriu mão da vida deles. Jesus não abriu mão. Olha, eles estavam retrocedendo, eles estavam desistindo, eles estavam voltando para a vida que eles tinham. Apesar disso, Jesus vai encontrar-se com ele, porque Jesus fazia questão da vida deles. Esses dois discípulos, eles não eram dos principais discípulos, eles não eram dos 12 discípulos de Jesus. Depois daqui, nós nem vamos mais ouvir falar desses dois discípulos. No entanto, apesar deles se tornarem desconhecidos depois, eles eram importantes para Jesus. Tão importante que quando Jesus vê eles voltando, saindo de Jerusalém, abandonando o chamado deles, abandonando a vida para a qual Jesus os chamou, Jesus vai se encontrar com eles no caminho. Jesus ele vai se aproximar, porque Jesus fazia questão destas duas vidas, porque Jesus tinha um plano para estas duas vidas.
o Senhor faz questão da nossa vida. Irmão, ainda que não sejamos importantes para outros, ainda que não tenhamos papéis principais na igreja, irmão, nós somos importantes para Jesus. O Senhor faz questão da sua vida, ainda que você não seja conhecido pelo pastor, pelos irmãos, você é conhecido para Jesus, e Ele faz questão da sua vida. Eram 2 discípulos, que a gente só vai saber o nome de um, lá no final o outro a gente nem sabe quem é, e depois na Bíblia a gente não vai ouvir mais falar deles. Mas por mais que eles não sejam conhecidos, por mais que eles não tenham destaque na Bíblia, para Jesus, aqueles 2 eram importantes, tão importantes que Jesus vai se encontrar com eles. Antes de se encontrar com os 12 principais, os 11 principais discípulos, porque Judas já não estava mais com eles, Jesus vai primeiro falar com eles, Jesus vai encontrar eles, porque eles eram importantes para Jesus, porque Jesus se importava com eles. Irmão, Jesus se importa com você, ainda que ninguém conheça você, Jesus conhece você, e você é importante para Ele, por você Ele morreu. Ele faz questão da sua vida, ainda que ninguém perceba que você tenha se afastado, ainda que alguém não tenha visto que você ficou longe, mas o Senhor viu. E é Ele quem se aproxima de nós, Ele que vem até nós, porque Ele faz questão da nossa vida. Para Jesus você é importante, para Jesus você é uma peça importante no plano dEle, na obra dEle. Continua lendo, ele diz mais: e aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Então os 2 estavam ali, voltando naquele caminho de desânimo, naquele caminho de tristeza, de desesperança, quando então Jesus se aproxima deles. E eles estavam falando o que havia acontecido, e Jesus se aproxima deles, e a Bíblia diz que eles não vão reconhecer Jesus. Os olhos dele vão estar como que fechados. Às vezes nossos olhos estão fechados, a pessoa está com seus olhos fechados, não seus olhos físicos, os seus olhos espirituais estão fechados, e a pessoa acha que Jesus a abandonou, a pessoa acha que o Senhor não olha para ela, ela acha que o Senhor não se importa com ela, e o problema não é o Senhor, o problema é ela. É os seus olhos que estão fechados, que não conseguem perceber o quão próximo o Senhor está, não conseguem perceber o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor quer bem. Não é o Senhor, irmão, que não olha para nós, somos nós que não olhamos para Ele, são os nossos olhos que estão fechados. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, nem a mão encolhida. Por que Deus não faz nada? Não é por causa dele, é por nossa causa. Somos nós que estamos nos afastando dele, são os nossos olhos que estão fechados, são os nossos ouvidos que estão agravados para não ouvir, porque o Senhor está perto, o Senhor tenta se aproximar, o Senhor quer se achegar, e somos nós que estamos separados do Senhor. São os nossos olhos que não conseguem enxergar o Senhor, são os nossos ouvidos que não conseguem perceber as palavras do Senhor. Versículo 17 diz mais: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis? Essa é a situação, irmão. Nós estamos deixando que as tristezas da vida nos ceguem os olhos, nos impeçam de ver o Senhor. O que nós estamos falando? O que você tem dito? Não sei quais eram as palavras desses homens, mas talvez dizendo: viu só como ele sofreu, olha que ele passou. Eles só falavam do sofrimento de Jesus, só falavam dos males que haviam acontecido, em vez de falar da esperança.
Em vez de falar das palavras que o Senhor havia dito a eles, nós temos deixado que as tristezas pelas coisas passadas nos seguem o entendimento, nos impeçam de enxergar. Irmão, não é que o Senhor não soubesse o que eles estavam falando, o Senhor não entendia o porquê que eles estavam falando aquilo, o motivo pelo qual eles estavam tristes. Lembra? Eles já haviam ouvido falar da ressurreição. Eles vão falar um pouquinho mais na frente, mas eles já haviam falado, a Maria já havia dito, ela foi lá no sepulcro, encontrou vazio, os anjos falaram para ela que ele ressuscitou. Esses dois já haviam ouvido a boa nova, eles já haviam ouvido falar as coisas maravilhosas que aconteceram, mas apesar de ouvir estas coisas boas, eles continuavam tristes. As palavras eram de tristeza, era de desânimo. Irmão, a gente está ouvindo as coisas boas, a gente está ouvindo a palavra do Senhor, está sendo anunciado a nós a obra de Deus, mas infelizmente muitos ainda continuam tristes, muitos ainda não conseguem acreditar, não conseguem crer, e por isso não conseguem ver o Senhor. Tem mais, respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? Aí esse cidadão chamado Cleopas, ele vai questionar: ora, por acaso és tu peregrino, não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Ele vai questionar Jesus, ele vai reclamar, ele vai brigar com Jesus: ora, você não está vendo, você não sabe de nada. E às vezes somos nós, irmão, que brigamos, como que se o Senhor não soubesse. Jesus, que passou tudo aquilo, está brigando com Jesus porque ele não entende que Jesus sabia de tudo, só que Jesus sabia muito mais do que ele. Irmão, nós estamos questionando Jesus por coisas que você nem sabe a verdade. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Quando Jesus chega para eles e pergunta: ora, que palavras são essas que trocais? E por que estão tão tristes? Porque Jesus sabia o que significava a morte dele, que aquilo que aconteceu com Jesus, na verdade, não era motivo de tristeza, mas de alegria. As palavras não deveriam ser de desânimo, mas sim de alegria, as palavras dele. E agora Jesus questiona eles vão questionar o Senhor: ora, você não sabe o que aconteceu? Eram eles que não sabiam. Irmãos, somos nós que não sabemos o que o Senhor está fazendo, somos nós que não compreendemos a obra dele, somos nós que não entendemos o que Deus faz, o propósito dele, por não conhecer a palavra dele, por não conhecer a vontade dele. A gente está questionando o Senhor por coisas que nós não sabemos a verdade, que nós não compreendemos por completo. Continua lendo, ele diz: e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles perderam a esperança, eles esperavam que fosse Jesus, eles perderam essa esperança, para eles acabou. Por que eles estão voltando? Porque com a morte de Jesus, para eles acabou a esperança. Por causa do que aconteceu, eles estavam desistindo daquela obra. Irmão, não deixe uma coisa que acontece. Irmão, nada sai do controle de Deus. Irmão, por mais difícil e complicado que seja uma situação que a gente enfrente, que a gente passa, irmão, nada saiu, a gente não entende, a gente não compreende, como eles não entendiam, como eles não compreendiam. Mas tudo aquilo que aconteceu, todo aquele sofrimento que Jesus passou, fazia parte do plano de Deus. Irmão, nada daquilo estava fora da palavra, da vontade, da direção do Senhor. Tudo, até o que os soldados faziam quando lançaram sorte sobre as roupas de Jesus, quando deram para ele beber vinagre,
tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. E a gente não, porque as coisas não estão como nós imaginávamos, como a gente esperava, como a gente queria. A gente está igual os discípulos, desanimados. Estamos perdendo a esperança, porque não foi como a gente acreditava, não foi como a gente esperava, não era como a gente imaginava, e a gente está perdendo a esperança. Já falei isso, acho que é a terceira vez nesse mês. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, irmão, é Ele que faz depois disso. O que a minha parte é entregar o caminho e confiar. Tem coisas que Ele vai fazer que eu não vou entender, que eu não vou compreender, mas que eu não deveria perder a minha esperança em Deus, não deveria perder a minha fé em Deus. Às vezes nós estamos perdendo, estamos igual a eles, porque viram a crucificação, viram a morte de Jesus, viram a sepultura de Jesus, eles perderam a esperança, já não acreditavam mais, já não esperavam mais que o Senhor remisse Israel, que o Senhor salvasse Israel. E às vezes por alguma coisa que aconteceu, nós estamos assim, perdendo a nossa esperança. Irmão, sem entender, sem compreender que os planos de Deus vão além dos nossos, que nada acontece sem que o Senhor esteja no controle das coisas. A gente precisa manter a nossa confiança no Senhor, independente do que aconteça. Continua lendo, diz mais: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. É o incrédulo que por não ver não acredita. Irmão, tem as palavras. Antes de tudo isso acontecer, Jesus havia dito, Jesus havia falado: e é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que padeça, mas ele, quando ressuscitar, ele vai adiante de vós. Jesus já havia dito tudo isso. Agora tinha uma testemunha, uma mulher, a Maria, que foi lá e viu que ele não estava lá, os anjos que disseram que ele tinha ressuscitado, mas apesar de todos esses sinais, eles não creram, porque eles não viram. E às vezes porque não estamos vendo o agir, não estamos vendo a obra, não estamos vendo o poder, nós não estamos crendo, porque não estamos vendo alguma coisa acontecer. A gente está ouvindo os testemunhos, a gente está ouvindo as palavras, mas por não estar vendo, nós não estamos crendo. Estamos andando nesse caminho de incredulidade. O Senhor falou, o Senhor anunciou, os sinais estão aí, os testemunhos estão aí, mas por não ver, a pessoa não está vendo, ela não está crendo. Tem mais, diz assim: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Quando Jesus escuta e vê a incredulidade daqueles 12 discípulos, irmão, Jesus vai dar uma bronca neles, vai dizer: seus necios, seu tardo, vocês são lentos, vocês não têm juízo não? Que dificuldade que vocês acreditarem naquilo que os profetas haviam dito. O verdadeiro motivo de porque eles estavam tristes daquela situação, não é porque Jesus morreu, não é porque Jesus sofreu, o verdadeiro motivo é porque eles não acreditavam naquilo que estava escrito, eles não acreditaram nas palavras que os profetas haviam profetizado, palavras que Jesus já havia anunciado. É esse o motivo de sofrermos, porque nós não conhecemos as palavras de Deus, não conhecemos a Escritura, ou não cremos na Escritura. O nosso coração é muito lento, nosso coração é muito duro para aceitar as palavras de Jesus, para aceitar aquilo que o Senhor tem dito através dos seus profetas.
Porque se nós parássemos para ouvir a palavra, irmão, não importa o que viesse a acontecer, não iria nos abalar. O motivo pelo qual nos abalamos, o motivo pelo qual nós nos entristecemos, o motivo pelo qual nós sofremos, é porque nós não conseguimos crer em tudo que a Bíblia diz. Não, se eles crescem o que acontecia, eles iam saber, não, isso aqui estava escrito já. Não, eles iam saber, isso aqui Jesus falou para nós, está escrito na palavra. O motivo da tristeza e do sofrimento deles, o motivo do desânimo deles, o motivo de fazer eles agora retroceder, desanimar, desistirem, não foi a morte de Jesus, foi a dureza do seu coração, foi a incredulidade do seu coração, porque se eles tivessem acreditado em tudo que estava escrito, eles não estariam naquela situação. O problema é que nós não estamos crendo em tudo que a palavra de Deus diz. Irmão, nós não estamos crendo de verdade, nós não estamos guardando no nosso coração as palavras do Senhor, e por isso as coisas nos abalam, nos abatem, nos desanimam, por isso que as dificuldades, as perseguições nos fazem desistir, porque nós não conseguimos crer de verdade nas Escrituras, não conseguimos crer de verdade na palavra de Deus. Jesus está brigando com eles, não porque aconteceu tudo aquilo, mas porque eles não acreditaram em tudo que foi dito pelos profetas, porque eles não conseguiram guardar no coração as palavras profetizadas pelos profetas de Deus. Se eles tivessem guardado, irmão, se você guardar a palavra no teu coração, é o que nós precisamos, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Versículo 27, ele diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas. Isso é maravilhoso. Jesus dá uma bronca neles, seus tardos e nécios. Vocês não acreditam naquilo que os profetas falou, vocês não conseguem crer em todas as palavras. Irmão, e apesar de estar vendo a incredulidade, a dureza do coração, o que Jesus vai fazer com eles? Vai explicá-los as palavras. Jesus vai dizer novamente o que havia escrito a respeito dele, desde o Moisés até todos os profetas. Jesus vai explicar novamente. Gente, é a paciência de Jesus. Ele espera que eu seja melhor, ele espera que você seja melhor, mas irmão, ele não vai condenar você por causa disso. Ele não vai condenar os discípulos por causa disso, vocês são tardos e nécios. Mas depois que ele deu a bronca, ele vai explicá-los novamente as palavras que os profetas haviam profetizado. Aquilo que Jesus já havia ensinado para eles antes, Jesus vai ensiná-los novamente. Irmão, Jesus não o condena. O Senhor não condena você pela sua fraqueza, pela sua incredulidade. Ao contrário, irmão, ele vai insistir com você, ele vai ensinar novamente. Então não se sinta condenado ou acusado. Jesus briga, Jesus dá a bronca neles, mas Jesus vai ensiná-los, vai corrigi-los. É a paciência, o Senhor é paciente conosco. Continua lendo, ele diz mais: e chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus então deu a bronca neles, até que chegou, ele foi explicando, do caminho até chegar em Emaús, Jesus foi explicando o que a Bíblia dizia, o que os profetas haviam dito a respeito dele, até que chegou em Emaús. E quando chegou em Emaús, Jesus fez como quem ia para mais adiante. E aqui tem algo maravilhoso, porque os discípulos, eles não sabiam que eram Jesus, os olhos ainda estavam como que fechados, mas apesar deles ainda não saberem que era Jesus, eles vão insistir com Jesus, eles vão pedir para ele: fica um pouco mais conosco, ora, fica aqui. Eles o constrangendo, dizendo: já é tarde, já está escurecendo, já está de noite. Eles vão insistir. Você vai ver mais na frente que eles perceberam alguma coisa diferente. Eles não viam Jesus, eles não conheciam Jesus,
mas eles sabiam que havia alguma coisa de diferente. Por isso eles vão insistir um pouco mais. Ô meu irmão, insista um pouco mais. Minha irmã, insista um pouco mais. Talvez você ainda não está vendo o que você gostaria de ver. Você não está vendo aquilo que você queria ver. Mas irmã, não desista não, continua, insista um pouco mais. Quantas pessoas vêm para a igreja e porque não estão vendo Jesus na vida dela, na casa dela, na família dela, não está vendo uma mudança na vida dela, a pessoa tem pensado já em parar, em prosseguir sem Jesus, em partir sem Jesus, ou deixar Jesus sair da sua vida. Insista um pouco mais. Continue um pouco mais. Essa insistência deles vai fazer toda a diferença, porque eles poderiam se perder agora por completo, mas eles vão insistir um pouco mais. Insista um pouco mais, ainda que você não esteja vendo o Senhor, ainda que você não esteja vendo a obra do Senhor, o agir do Senhor. Irmão, insista um pouco mais com Ele. Insista, continue um pouco mais na presença dEle, no caminho com Ele, diante dEle. Versículo 30 diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Quando eles entram em casa, eles vão ter agora, tiveram muita conversa no caminho, mas agora eles vão ter uma comunhão, algo em comum, que o comer. Eles se assentam para comer, e Jesus então toma o pão, e quando Jesus toma o pão, primeira coisa que ele faz, ele abençoa, e depois que ele abençoa o pão, ele parte e dá àqueles discípulos. Aí vem a obra, 31, e abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então quando eles sentam ali à mesa para comer do pão, um momento de comunhão, os olhos deles se abrem. Por que esses olhos se abrem? Porque era o que estava faltando para eles, a comunhão. Eles estavam ouvindo Jesus por todo aquele caminho, mas os seus olhos só se abriram quando eles se sentaram para ter comunhão com Cristo. É esta comunhão que está faltando para muita gente. Ela está ouvindo a palavra, ela vem para a igreja, ela ouve a palavra, em casa ela lê a Bíblia, mas não está tendo essa comunhão com Ele. Irmão, não está se assentando, se aproximando. É na hora da oração, a pessoa não se entrega de verdade, a pessoa não abre o seu coração para o Senhor, ela não deixa o Senhor comandar, dirigir, ela não permite o Senhor operar. Está faltando para muita gente esta comunhão. Não tem tido comunhão com Cristo. A nossa comunhão não está sendo verdadeira. Nós estamos andando com Ele pelo caminho, nós estamos ouvindo a voz dEle, a palavra dEle, mas não estamos tendo esta comunhão, esta aproximação que deveríamos ter. Não temos nos dado a Ele, nos entregado a Ele, e quando eles se sentam para em comum acordo comerem, quando eles vão se sentar para ter a comunhão, nesta hora que Jesus parte o pão e dá a eles, os olhos deles se abrem, e quando os olhos se abrem, a Bíblia diz que ele então desapareceu. Ele sumiu, pastor, ele desapareceu diante deles, porque Jesus estava ali com um propósito: abrir os olhos daqueles discípulos, despertar aqueles discípulos. A partir de agora, a decisão era deles. Irmão, chega uma hora que a decisão é nossa. Não é que o Senhor desaparece da nossa vida, mas o Senhor sabe o que Ele espera da nossa vida. Irmão, o Senhor vai até um ponto aonde você precisa tomar atitude, aonde você precisa fazer alguma coisa, aonde a decisão vai ser sua. Ele vai falar, Ele vai tocar, Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai mostrar para você a verdade. Agora é você que precisa decidir. A decisão agora era deles. E aí a Bíblia diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então esses homens, apesar dos olhos dele ainda não estarem abertos,
Quando eles estavam ouvindo Jesus falar, eles sentiam alguma coisa diferente. O coração deles ardia, batia mais forte. Eles sabiam que tinha alguma coisa diferente naquele homem que estava com eles. Eles sabiam que tinha alguma coisa diferente. Por isso, quando Jesus chegou em Emaús, que ele queria passar adiante, não, fica um pouco mais. Eles queriam um pouco mais daquela presença, daquela palavra, porque era algo que lhe traziam paz, era algo que fazia com que eles se sentissem bem. Mas eles só vão reconhecer isso depois que eles perdem. Depois que Jesus desaparece, que eles vão falar um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Irmão, não espera perder Jesus. Não espere a presença de Deus desaparecer da sua vida, para você reconhecer a diferença que Ele faz em você. Uma pessoa tem que sentir a diferença. Quando eu comecei a vir para a igreja, eu senti a diferença na igreja. Eu ouvi o pastor pregando a mensagem, a oração, e eu senti algumas coisas diferentes em mim, até um ponto que eu falei: não, eu quero aquilo lá. Eu não esperei perder para reconhecer como era bom. Quantas pessoas que estão perdendo a paz, a alegria, a vida, estão perdendo para depois reconhecer: era tão bom, né? Porque eu estava na igreja, era tão bom ouvir a palavra. Quantas pessoas que precisam perder para reconhecer o que tinham no caminho, para reconhecer a paz que Cristo dá, a alegria que está na presença do Senhor. Não espere perder, não espere a presença dEle desaparecer para você reconhecer a diferença que Ele faz em você. Depois que Jesus desaparece, um vira para o outro, e os dois sentiam isso. Mas agora que eles vão parar para reconhecer, ora, não ardia o nosso coração quando eles falavam conosco no caminho? Agora que Jesus desaparece, que eles sentiam a diferença que era, que eles vão reconhecer. Não espere Jesus desaparecer. Não espere a presença de Deus desaparecer da sua vida, para você reconhecer a diferença que é estar com Cristo. Continua lendo, ele diz mais: e na mesma hora, quando Jesus entrou para estar com eles, eles insistiram dizendo: porque o dia já se declina, quer dizer, já era noite. Então eles entram para partir o pão, Jesus parte o pão, os olhos se abrem, Jesus desaparece, eles caem em si, eles despertam, eles percebem que era o Senhor Jesus. E a Bíblia diz: e na mesma hora, quer dizer, era noite, já era tarde, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 12, e os que estavam com eles. Quando eles abriram os olhos, quando eles reconheceram, era noite, era tarde, mas a Bíblia diz que na mesma hora eles voltaram. Não perca tempo, irmão. Se ainda dá, volta. É voltar para a comunhão, é voltar para a presença do Senhor, é voltar. Na mesma hora, na hora que os olhos se abriram, que eles reconheceram, que eles viram era Jesus, eles correram, eles voltaram. Irmão, ainda dá tempo de voltar. Então eu preciso correr, eu não posso perder mais tempo. Eles voltam, eles não deixam para amanhã seguinte: não, amanhã a gente vai lá falar com os discípulos. Não, foi na mesma hora. Não perca tempo. O Senhor abriu seus olhos, o Senhor se revelou. Não perca tempo. Irmão, vai passar quanto tempo sem a presença de Deus ainda? Eles correm, eles voltam. 34 diz: os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. 36. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz. Jesus queria encontrá-los nessa reunião. Jesus queria encontrá-los reunido com todos os discípulos. Irmão, Jesus quer te encontrar reunido com todos os discípulos. Irmão, não perca tempo, volte para o Senhor.
uma coisa muito boa também? Esses dois discípulos que antes não acreditaram no que as mulheres haviam dito, que Jesus ressuscitou, agora que eles viram Jesus, agora são eles que estão anunciando. Eles chegam dizendo, lembra? Eles falaram, olha, algumas mulheres nos maravilharam, dizendo que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Eles não creram. Agora que eles tiveram a experiência deles, agora que eles tiveram um encontro com Cristo, eles correm aonde os discípulos estavam para dizer, ele ressuscitou. Agora eles eram testemunhas. Agora eles estavam anunciando a ressurreição de Cristo. Irmão, um dia nós éramos esses discípulos. Nós andávamos pelo caminho de Emaús. Nós andávamos nos afastando, nos distanciando do Senhor, e Ele, por amor a nós, Ele se aproximou, ainda que os nossos olhos não pudessem vê-lo, Ele se aproximou de nós. Irmão, e no partir do pão, o Senhor abriu os nossos olhos, e na comunhão o Senhor fez com que a gente o conhecesse, e o que o Senhor espera de nós agora, era o que Ele esperava desses discípulos, que a gente volte para anunciar que Ele ressuscitou. Irmão, o Senhor espera algo de nós, o Senhor espera algo de você. É tanto que Jesus esperou os dois discípulos chegarem, anunciarem, e depois que eles falaram, Ele vive, a Bíblia diz que o mesmo Jesus, enquanto eles falavam, se apresentou no meio deles. Jesus só estava esperando os discípulos voltarem. Irmãos, Jesus está esperando algo de mim. Jesus está esperando algo de você, que nós precisamos nos voltar para Ele. O Senhor nos alcançou, agora o que o Senhor espera é que nós sejamos testemunhas deles. Um dia foi nos anunciado que Jesus vive, que Ele morreu por nós, e agora nós sabemos disso. O que nós temos que fazer? O que os discípulos fizeram. Irmão, anuncia que Ele vive. Vai anunciar, vai testemunhar que Jesus ressuscitou, o que vai fazer com que Ele se revele na tua vida, o que vai fazer com que Ele apareça. Quando os olhos se abriram, o Jesus desapareceu, mas quando eles começaram a anunciar, Jesus se revelou. Irmão, se anuncie, fale de Jesus. Irmão, cumpra o propósito dele na sua vida. Jesus primeiro se revelou àquelas mulheres, depois se revela àqueles dois homens, depois vai se revelar a todos, mas para cada um havia um propósito. Para aquela mulher, a quem ele se revelou, para aqueles dois discípulos, a quem ele se revelou, depois a todos os outros, a quem ele se revelou, havia um propósito. Jesus se revelou a nós. Irmão, ele tem um propósito na nossa vida. O que cabe a nós é cumprir o propósito do Senhor, para que Ele possa se manifestar ainda mais na nossa vida. Irmão, chega uma hora que o Senhor espera algo de mim. Jesus chegou uma hora que Ele desapareceu, porque aquele momento era a hora daqueles discípulos tomarem uma decisão, e eles decidiram na mesma hora voltar e anunciar que Jesus ressuscitou. E quando eles fizeram isso, Jesus se manifesta no meio deles. Irmão, tem coisas que o Senhor espera de mim, tem coisas que o Senhor espera de você. Queremos que o Senhor se manifeste, queremos que o Senhor se revele, mas tem coisas que o Senhor quer da gente também. Irmão, tem coisas que Deus espera de você também. Irmão, faça, corresponda ao que o Senhor espera de você, porque você verá o Senhor se manifestar, você verá o Senhor se revelar a você, quando eles estão ali anunciando, quando eles estão fazendo o que Jesus esperava deles, o que Jesus queria deles. O mesmo Jesus se apresenta, se revela. Jesus tem muito mais para revelar na nossa vida, o Senhor tem muito mais para manifestar na nossa vida, mas nós estamos cumprindo o propósito dele, nós estamos fazendo o que ele espera de nós, porque se você fizer,
o que o Senhor espera de você. Um dia Ele se revelou a você, um dia você ouviu, talvez os seus olhos ainda estavam fechados, você não conhecia de verdade, mas Ele se aproximou, Ele falou, até uma hora que os seus olhos se abriram. Aí é você agora, é você que precisa voltar, é você que precisa fazer o que Ele espera, você precisa cumprir o propósito dEle na sua vida, para que Ele possa se manifestar ainda mais, para que Ele possa se revelar ainda mais na sua vida. O Senhor só começou, aquilo ali era só o início, ainda tinha muita coisa, muita obra para o Senhor fazer, ainda tem muita obra para o Senhor fazer, ainda há muito de Deus para ser revelado a nós, mas nós precisamos fazer o que Deus espera de nós. Jesus um dia nos alcançou, e o Senhor agora espera que nós sejamos as suas testemunhas. Irmão, que a gente anuncie que Ele vive, que Ele ressuscitou. Amém?